E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso quinto episódio do Na Margem Esquerda do Amazonas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que inclusive, diferente dos outros convidados, das outras convidadas, eu conheci ela agora, pessoalmente. Já conheci ela acompanhando o trabalho dela nas redes sociais, né? Uma digital influencer maravilhosa, ativista, 22 aninhos somente, moradora do Trem, de uma família tradicional, né? Uma família tradicional de negros aqui do bairro do Trem, né? Ela é formada em letras em inglês, ou seja, arrasa no karaokê. Ela é técnica em marketing pelo Instituto Federal do Amapá, já foi aluna da minha colega Leidiane. E agora é acadêmica de jornalismo pela Unifap e está assumindo uma missão que não é fácil, que é a de uma pré-candidatura ativista agora à vereadora municipal de Macapá. Estou conversando agora com a Yasmin Bentes. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, Renan? Valeu pela oportunidade de trazer uma candidatura aí jovem, uma pessoa jovem, negra, e também agradecer a galera que está se dispondo a ouvir a gente. Isso é muito importante. Pois é, olha, mulher, eu fiquei te acompanhando nas redes sociais, né? E logo quando nós começamos a conversar, para agendar essa conversa de hoje, tu pontuou algumas questões que nós tivemos que alterar no nosso design. E só nessa conversa rápida e simples já deu para entender que a Yasmin Bent, ela não é somente uma mulher negra, né? Ela é uma mulher negra que domina várias outras pautas, e tu fez questão de botar. E Sim, eu achei isso muito importante, né? É por isso que a gente ficou muito aberto. Eu gostei muito daquela conversa rápida, mas também muito objetiva, né? sim. Ela não ficou viajando e divagando. Eu sou isso, isso e quero incluir isso. Eu achei isso muito bacana, essa tua face multifacetada. Como é essa Yasmin? Olha, é até uma missão para a gente que está nesse processo de construção da candidatura, de como resumir uma pessoa tão diversa, né? Eu acredito que as candidaturas progressistas, elas têm esse perfil de não se encaixar ali num quadradinho. Mas a Yasmin, ela engloba essa questão da juventude, que é algo muito importante, é algo que a gente está trazendo para esse nosso projeto de candidatura. É uma jovem que também é negra, de descendência indígena, porque a minha mãe tem descendência indígena, a minha família é uma família de ribeirinhos. E também uma candidatura feminina. Então, são pautas que eu prezo muito por sempre reforçar. Eu sou jovem, mas eu sou uma mulher e também sou uma mulher negra. Então, é sempre importante para a gente que está nesse processo, né, de construção, da gente sempre se autoafirmar. Acredito que isso é muito importante. Não, e já deu para perceber aqui que quando nós chegamos aqui, né, tu tens o escritório próprio, né, muito bem Equipada! equipada, não tá sozinha, já tá pronta, e a gente consegue observar que tu não anda só, Não. né? Já deu para perceber isso, que você não anda só. Quem são essas pessoas que andam com você, que você inspira, né? Que eu observei que somente pelo fato de você ter lançado esse seu nome, muitas pessoas a acompanharam. De onde vem essa tua história, essa tua trajetória política que te trouxe a essas pessoas? A minha trajetória, a minha história política, ela acontece muito antes de mim, para ser bem verdadeira. O meu pai, ele é um homem preto retinto, então ele sempre entendeu a necessidade de estar na luta, de entender que ele precisava ser ativo politicamente para que as pessoas não tomassem decisão em nome dele. Então ele sempre foi muito ativo politicamente. E nessa trajetória ele encontrou um sonho que ele sonhou junto, que foi da Cristina Almeida. Então ele viveu, ele acreditou, ele sonhou junto com ela todo esse projeto de primeira vereadora negra eleita, da primeira deputada estadual negra eleita. Então eu venho acompanhando essas duas figuras que são muito inspiradoras para mim, que de fato eu não caminho só. E a Cristina, o meu pai, a minha mãe são figuras que sempre foram muito ativas politicamente na militância, no ativismo. E a Cristina é uma pessoa que eu até me surpreendi, porque acredito que quando a gente começa, né, a se entender nesse contexto de política, quando a gente é pequena, a gente nunca acha que não.
eu vou ser uma figura política. A gente passa a entender a necessidade de ser ativo, de estar na luta. E quando eu entendi isso, já de acompanhar o meu pai e estar ali aprendendo, eu com 22 anos ainda estou aprendendo, de ver uma figura como da Cristina Almeida, do meu pai, olharem para mim e dizer, olha, tá na hora de passar o bastão, tá na hora de você assumir esse BO, de você comprar a luta, de você ir pra briga. Então, pra mim é muito gratificante, sabe? Até porque eu tenho outras mulheres, outras pessoas também que me apoiam nesse caminho. Eu não posso deixar de falar do IMENA, do Instituto de Mulheres Negras do Amapá, onde a gente tem a Durica, né, a Maria das Dores, onde a gente tem a Rivanda, que é a nossa presidenta. São mulheres pretas, mulheres negras, que me ajudam nessa trajetória e que elas me impulsionam. Elas falam, seguram na minha mão e falam assim, Yasmin, a gente precisa lutar juntas. Então, todo esse contexto, esse fortalecimento que elas me dão me permite que eu caminhe bem. Não sozinha, mas lado a lado com elas, bem ombreada. Olha, já tocou aqui em alguns nomes, né? E nomes de mulheres pretas que protagonizam a luta e protagonizaram a luta política aqui no nosso estado do Amapá. E aí você fala muito dessa ancestralidade, né? E falando em ancestralidade, eu vejo aqui uma jovem de 22 anos. Você se sente honrada ou você tem algum objetivo na construção política olhando para essa ancestralidade? Com certeza, a ancestralidade, acredito que pra gente que tá na luta, ela significa tudo. Significa a gente entender que a gente só chegou a Yasmin, só chegou aonde ela está hoje por conta de toda uma trajetória, de toda uma luta que veio antes dela. Então, eu sempre prezo muito por isso, pelo conhecimento das minhas mais velhas, da experiência delas, porque isso significa a gente entender o contexto de antigamente, que Macapá se tornou, era território até pouco tempo, e de como foi construída a luta das mulheres, das pessoas negras, e entender de onde a gente saiu, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, todo esse projeto, ele está sendo pensado coletivamente por pessoas pretas. Acredito que é muito importante frisar isso, que a minha equipe, as pessoas que estão comigo, elas são formadas por pessoas pretas, pessoas negras, a maioria mulheres. Então, está sendo pensado nesse contexto de entender que a gente é um grupo, que a gente entende a nossa posição e a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. Então, a ancestralidade, ela é um ponto, assim, primordial dentro desse projeto. Sabe onde quer chegar. Essa tua frase já puxa já para uma outra questão que tu fez questão de frisar naquela nossa conversa, né? Que é a pauta da juventude. Sim. Hoje o Amapá, ele passa por um processo de transição política. Sim. Ainda não é uma crise política, mas é um processo de transição política, consolidação de novos grupos políticos, Sim. consolidação de novos personagens políticos. E nós não conseguimos ainda enxergar pessoas jovens nessa consolidação. Nós não conseguimos situar o papel da juventude nesse momento político que o Amapá vive. E você, trazendo essa pauta da juventude, como você se situa nesse momento de transição, de mudança política que o Amapá vem passando? Olha, essa é uma análise que a gente tem feito, a gente enquanto grupo, enquanto sonhadores desse projeto, a gente tem feito, e a militância dentro do movimento de juventude, ela permite também a gente fazer esse olhar do agora e para o futuro. A questão dessa transição, a questão da pauta da juventude, a gente sabe que hoje a juventude significa uma parcela significativa dentro da nossa cidade, né? A quantidade de jovens que a gente tem hoje na cidade de Macapá, ela é bastante considerável. E o papel da juventude está principalmente da gente entender que os grupos políticos que hoje são formados, a grande maioria são grupos que são ali de herança, vamos dizer assim, vamos utilizar essa palavra. É um grupo que é uma herança familiar. Hoje a política se tornou uma herança familiar, a gente tem vereadores dentro da Câmara hoje que tem 6 mandatos. 6 mandatos, um mandato tem 4 anos, 6 mandatos tem o quê? Não tem nem o tempo que eu tenho de viva. Então uma pessoa tem um mandato há 6 anos, eu não tenho nem tudo isso de existência. Então a gente está falando sobre a consolidação de pessoas que resolveram monopolizar a política.
né, de resolveram pegar a política para si, abraçar e manter o quadro hoje. Quando a gente olha hoje para a Câmara de Vereadores, se a gente for olhar, talvez tenha um vereador que esteja na faixa dos 20 e poucos anos. A maioria está ali nos seus 40 e poucos, 50 e poucos anos. E isso reflete muito na Macapá que a gente está planejando para o futuro. Porque hoje a gente consegue perceber nas políticas públicas uma dificuldade de englobar a diversidade que é a nossa cidade. A diversidade de pessoas que tem isso. Então a juventude tem se entendido sim como prioridade, como protagonista da luta. A gente tem se organizado nesse sentido. Dizer, olha, se a gente quer que a nossa Macapá pense para o futuro, precisamos reconhecer que a juventude não é o futuro, ela é o agora. Então a gente tem se preparado nesse sentido, de assumir realmente uma posição, dizer a juventude está pronta, nós temos conhecimento, nós temos capacidade, sobretudo, de falar e disputar sobre política. Falar e disputar sobre política. A mulher só vai me dando aqui os ganchos, né? E quando a gente fala e disputa política, a gente disputa uma pauta. Sim. Né? E hoje, quais são as suas pautas com relação à política pública hoje? Para mulheres, para negros, para a juventude, porque nós sentimos ainda essa falta de uma ação mais orgânica dos movimentos sociais. Sim. Né? Porque nós estamos mais preocupados em disputar espaços do que ocupar de forma qualitativa esses espaços. Como é que a Yasmin Bentes ela ocupa e pretende ocupar esses espaços? Sobretudo, como sempre, fazer de uma forma coletiva. Para que a gente consiga ocupar e ter leis, projetos que sejam de fato efetivos, a gente precisa pensar numa construção coletiva. Não existe solução individual para um problema que é coletivo. Uma pessoa sozinha ela nunca vai conseguir resolver um problema que é de todo mundo. A gente precisa sempre fazer aquela escuta de entender o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, e isso reflete diretamente dentro da Câmara, porque a gente vê um quadro de pessoas que são pessoas privadas e que assumiram uma posição pública, né? Então, a partir do momento que a gente traz uma pessoa que é pública, que vive o dia a dia, que sabe que é a dificuldade, do que é o calor da cidade, do que é o atraso do busão, a falta de ônibus, o que é a desestruturação de uma UBS, a gente está falando de uma pessoa pública, que entende dos problemas públicos e que está se propondo a uma posição pública. Então, a forma da gente levar a política pública para dentro de uma Câmara de Vereadores é pensar em projetos coletivos. Agora, nesse processo de pré-campanha, a gente tem feito muito isso, de fazer reuniões para escutar, sobretudo, as pessoas, porque política se faz assim. Não é falar, é sobre o escutar. Escutar e primorizar, dar prioridade para aquilo que a gente enxerga como importante. Então, para que a gente crie políticas públicas efetivas que atenda as mulheres, a negritude, a juventude, o idoso, a pessoa que mora na periferia, a gente precisa escutar essas pessoas. Escutar para ver qual é o contexto que elas vivem, o que elas sentem falta e o que elas consideram importante. Então, toda a nossa trajetória, nossa construção, ela é sempre pensada coletivamente. Então, a partir desse momento, é pensar a Macapá de uma forma coletiva, né? Exatamente. E agora, nós estamos observando que nesse momento já, da reta final já do processo de organização eleitoral dos partidos, das convenções partidárias, nós temos observado que a galera toda está se concentrando em uma candidatura que tem se propondo a levar, a trazer a frente popular, democrática e popular, que é a frente liderada pelo PSOL, pela Rede e pelo PT. Né? Você vem candidata por essa frente, como você é pré-candidata por essa frente, através do Partido da Rede. Né? Isso. E agora eu quero entender de que forma a Yasmin ela pretende construir essa pré-candidatura, eventualmente candidatura, através do Partido da Rede. Como ela se localiza hoje dentro da Rede? Olha, a Rede, ela é um partido assim que acolheu a minha candidatura. Acolheu de uma forma muito boa e é um partido que conversa muito com os princípios que a gente tem pensado para a nossa cidade, que é um partido que olha para o sentido verde das coisas. A gente tem visto uma Macapá, assim como umas outras cidades, que estão sofrendo extremamente com a questão de mudanças climáticas. E a Rede tem essa pauta de priorizar as mudanças climáticas, de priorizar o meio ambiente e está numa construção de diversas candidaturas que são progressistas, que são candidaturas que
tem o mesmo viés que o nosso de entender as minorias, de entender os direitos humanos. Então, a minha candidatura, ela foi muito abraçada por essa federação, a Federação Rede PSOL. Agora a gente está com a pré-candidatura do Paulo Lemos, né, que também é uma candidatura progressista que dialoga muito com as nossas propostas também. E olha, você falou de uma cidade verde, uma proposta de uma nova visão de uma nova Macapá. Hoje nos vendem que Macapá está diferente, mas há velhos problemas que ainda existem, né? Que é a consolidação de um grupo político conservador, de direita, mas que, diferente desse campo progressista, democrático e popular aqui no estado, consegue dialogar muito bem com as ruas, com as baixadas e com as pontes. Algo que nós ainda não conseguimos dialogar de forma ampla, né? Como é que você analisa essa atual gestão no campo municipal? Olha, a atual gestão, ela de fato tem uma conexão muito popular com as pessoas. Isso é inegável. Só que a população hoje está tendo uma coisa que muito nos foi negado, que é o lazer, que é ali a diversão, que é poder estar ali, eu quero ir pro show, eu quero curtir a cidade. Então as pessoas realmente têm olhado por esse viés, porque o lazer, a diversão, esse momento de paz, ele é muito necessário e tem pegado no íntimo das pessoas, porque o trabalhador, ele sai de casa para o trabalho, do trabalho de casa, e ele não tem um tempo para, de fato, relaxar. Então as pessoas têm se ligado muito nesse sentido de ali tem uma praça, ali tem um show, e algo que de fato a nossa cidade até pouco tempo não tinha nessa grande escala. Só que algo que é muito importante que a gente faça essa análise é que os serviços que são primordiais, eles estão sendo deixados de lado. Uma coisa que hoje é inegável é a questão do transporte público. É algo que as pessoas têm comentado absurdamente. É o transporte público, é a moradia. As pessoas estão tendo suas casas alagadas. Isso é um grande problema. E você não precisa nem ir na periferia para ver os problemas de alagamento que a nossa cidade está passando. Aqui na minha rua, na rua da minha casa, alaga tudo. Entendeu? Aqui no centro da cidade, as casas estão alagando. Outro problema são a questão das UBS. Você não consegue um remédio. Você olha a situação das UBS, elas realmente estão caindo aos pedaços. Então, acredito que tenha que ter um equilíbrio. Um equilíbrio do lazer, da diversão, mas também da educação. As crianças hoje estão saindo do fundamental e não estão sendo alfabetizadas. Então, o lazer, ele, de fato, é muito importante, mas a gente tem que olhar para outros aspectos da nossa vida que fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida. Que é se a minha moradia é uma moradia segura, se eu tenho acesso à unidade básica de saúde, se eu estou conseguindo ter o direito à cidade, que é o direito de me transportar em segurança, para que eu de fato consiga ver essa Macapá que está diferente. Será que ela está diferente? Será que eu consigo viver a cidade, sendo que eu tenho um transporte público que não está de qualidade? Então, a população hoje está vendo algo que ela nunca tinha visto, que era essa questão do incentivo ao turismo, de algo que a cidade está muito bacana, está muito bonita, mas o serviço básico não está sendo entregue. Então, acredito que é uma pauta muito complicada até de fazer com que as pessoas tenham essa sensibilização de entender, tipo, poxa, de fato não está tão maravilhoso quanto eu imaginei que estaria. Esse é um dos problemas que nós temos, né, do campo progressista quando nós tomamos o poder, né? A gente não consegue divulgar, a gente não consegue democratizar muitas das vezes os espaços que nós comandamos. Mas isso é uma autocrítica que nós temos que fazer enquanto campo democrático e popular. Bom, galera, essa foi Yasmin Bentes, uma jovem de apenas 22 anos, moradora do trem, né? Técnica em marketing pelo Instituto Federal do Amapá, um instituto que eu trabalho. Encontramos mais uma conexão. Mais uma. Caloura de jornalismo agora. Vou entrar na turma de 2024. Amo, já vai entrar bem. Dá um mandato ainda de vereadora. Amém. Essa foi Yasmin Bentes. Muito obrigado, Yasmin, por ter cedido, né, esse seu tempo, por ter tolerado meu atraso de 20 minutos, que eu tive que atravessar da Zona Norte pra cá, debaixo de uma chuva. Olha a mobilidade urbana. Fica aqui meu muito obrigado, Yasmin. Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi o nosso 5º episódio com Yasmin Bentes,
Até a próxima e fique ligado aqui no Na Margem Esquerda do Amazonas.